Meu caro David Pirajá, eu Sim. tenho uma revelação muito grave pra te fazer. Diga. Sabe, o seu pai era um mestre Jedi que foi morto por um jovem chamado Darth Vader, que sucumbiu ao lado negro da força. Mas tem um lado bom de tudo isso. Você é o escolhido pra acabar com a Matrix. Por isso eu preciso que você leve um anel até Mordor e jogue ele nos fogos do Monte da Perdição. E só assim você vai herdar a fábrica de chocolates do Willy Wonka. Família é importante. Autobots, vamos rodar! Vai! It's an epic of heroes. Good luck. And villains. And aliens from 1,000 worlds. Star Wars. Merreiro, eu tava vendo umas notícias aqui e eu vi uma bem interessante que eu acho que é de nosso interesse. The Acolyte foi cancelada, cara! Pô! Eu tô muito Mano, triste com isso. muito- Para de comemorar. Mano, assim, eu tô muito feliz. Não. Porque eu fui aqui. Sabe aquela cena de laranja mecânica? Que você coloca, que ele coloca lá, o que fica, você fica assim. Era eu vendo The Acolyte. E aí eu sugeri esse episódio. E eu era o cara falando- colocando o... Exatamente, cara. Eu fui assim. Métodos de tortura do mais baixos possíveis ver essa temporada. E aí eu sugeri esse episódio de Star Wars pra gente comemorar o cancelamento de The Acolyte. Sim, sim. Por mais que tenha gente fazendo abaixo-assinado pra Disney voltar atrás. Tem algumas pessoas, né? Mas, cara, The Acolyte foi cancelada e é isso que nos importa. Vamos falar de Star Wars hoje. Eu queria te torturar com mais uma temporada de The Acolyte, eu até postei isso no Twitter aí. Mas enfim, cá estamos pra falar, agora falando sério, de quando o Star Wars ainda era algo Ainda era Star Wars. sensacional, não era só bom, era incrível. Pra mim, uma das melhores obras da história do cinema, assim, acho que é... Enfim, vamos começar falando. O primeiro filme, de 77, né, que veio com o título apenas Star Wars pro Brasil, Guerra nas Estrelas, né, depois que eles adicionaram Uma Nova Esperança lá. Uma dúvida, ele foi lançado lá como A New Hope Não, ou só era Star Wars? Star Wars, era só Star Wars. E aí você tinha o George Lucas, que era um cara que tinha essa ideia magnífica. Ele se baseou num livro chamado O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. Eu pensei que era Duna. Não. Eu ia trazer esse livro aqui, eu acabei esquecendo, ia mostrar. O meu tá cheio de anotação, é um livro fenomenal, onde o Joseph Campbell, que ele era um mitólogo, ele estudava mitos, né? Ele vem com a tese do monomito. E aí ele fala de vários heróis ao longo da história. E tanto histórias baseadas em coisas que aconteceram de fato, como mitos da mitologia grega, da mitologia romana, que seja Jesus Cristo, que seja Buda, que seja alguma mini ilha no sul da Indonésia, enfim. Ele fala que todos esses mitos, todos esses heróis, todas essas histórias, elas têm uma estrutura, elas têm uns elementos em comum, elas seguem o que a gente convencionou como jornada do herói, né? E o George Lucas, ele viu isso, ele ficou muito fascinado por isso, né? E ele falou, então dá pra criar uma história usando todos esses elementos e todas as pessoas vão se identificar com ela, né? E é o que ele faz na jornada do Luke Skywalker, né? Você vai ver que o Luke Skywalker, ele tem várias fases da jornada do herói, que envolve desde o cara tá lá no... Eu não lembro agora os nomes das fases, mas o cara tá lá no mundinho dele, e aí vem um chamado por meio de um sábio, que seria o Obi-Wan. Sim, ele recusa o chamado. Inicialmente ele recusa o chamado, mas depois ele vai, tem as provas, ele volta com o Elixir da Vida, depois que ele... O Joseph Campbell chama de Elixir da Vida quando o herói conquista aquele objetivo dele, né? E ele volta com aquilo e distribui para os seus pares, trazendo paz. Então, assim, o Star Wars é muito, muito baseado nisso, né? E acho que é por isso que é uma história tão universal, né? Que funciona tão bem, né? E aí, antes da gente chegar no filme em si, eu quero pontuar mais um negócio que foi o verdadeiro inferno que foi fazer esse filme. Eu imagino. Numa era pré-CGI, né? Antes dessa era dos computadores e tal, você tinha que fazer tudo com efeitos práticos, né? Eles filmaram no deserto da Tunísia, né? Pra fazer o planeta de Tatooine, que é o planeta do Luke Skywalker, aquele planeta deserto, né? Pra você ter uma ideia, aquele era um lugar que não chovia há anos, quiçá há décadas. Quando eles chegaram lá pra gravar, choveu torrencialmente, né? O orçamento do
filme tava muito apertado e o George Lucas sempre tinha que ficar pedindo mais dinheiro pros produtores e eles ficavam o tempo inteiro ameaçando de que o filme não ia rolar, né? Ele quase foi hospitalizado algumas vezes por ter uma síncope nervosa, assim. Então, era daquela época que você tinha esses filmes muito grandiosos, que eles eram ultra difíceis de fazer, entendeu? Eu fico pensando muito também no fator de maquiagem, o quão era difícil você transformar o ator que fazia o R2-D2 no R2-D2 ou no C3PO, porque, tipo, eles realmente tinham que colocar meio que uma... Ah, sim. Sabe, não era uma maquiagem, era não era uma fantasia, né? mas entra no fator maquiagem. Sim. Colocar toda uma fantasia ali toda vez no dia do set, porque você não podia fazer isso com CGI, que é a alternativa que os filmes usam hoje. Então eu acho que a produção desse filme, a produção mesmo, cara, ela deve ter sido uma dor de cabeça, assim, deve ter sido irritante. Deve Não, ter sido bem foi. irritante. Sabe que dentro do R2-D2 ficava um anão, né? Ah, eu sei disso. Ficava um sim, anão, ficava né? um anão. O George Lucas, ele é conhecido, inclusive, por empregar muitos anões nos filmes dele, né? Quando a gente chegar no episódio 6, a gente vai até falar a quantidade de anões que tem, que eles são os Ewoks, né? Sim. Aqueles ursinhos fofinhos lá e tal. Enfim, aí, apesar de todas as adversidades, ele conseguiu filmar o filme dele, né? Teve muita interferência dos produtores também, mas num lado positivo. Por quê? O George Lucas, ele não é um bom roteirista, tá? Ele não é um bom diretor também. Ele é um cara bom pra conceber mundos e ideias, talvez a estrutura da história, mas quando chega no grosso do negócio, ele não é bom nisso. Ele queria, assim como ele fez nas prequels, depois que ele já tinha o controle total, mas no primeiro filme ele já queria lotar o filme de diálogos políticos e aquela coisa boring. Se vocês pegarem no YouTube aí, inclusive, tem cenas deletadas do primeiro Star Wars, do de 77, que é, um diálogo toscão, assim, que você vê que claramente foi o George Lucas que fez aquilo, né? E os produtores foram cortando. Então é um dos poucos exemplos no cinema que a gente tem, não poucos, mas é a minoria dos casos, né? Que a interferência quase excessiva dos produtores acabou tornando esse filme uma obra-prima. Ou seja, desde 77 o George Lucas já estava planejando fazer a Guerra dos Clones, muito bom. Pois é. O Obi-Wan, ele cita a Guerra dos Clones, né, no filme, quando ele tá explicando pro Luke Skywalker o que eram os Jedi. Mas o que é interessante nesse filme é, muita gente fala assim, pô, ele começa o filme dele meio que no meio da treta, né? Sim, isso é bem diferente de Star Wars, porque eu imagino... porque uma coisa que eu fiquei pensando quando eu tava vindo pra cá, né? A gente... E eu falo a gente assim, eu acho que uma pessoa que nasceu nos anos 90 pra cima já assiste Star Wars de uma maneira muito enviesada. Porque todo mundo sabe mais ou menos o que acontece. Sim. Todo mundo sabe que tem as prequels, que agora tem as continuações. Todo mundo sabe que existe uma explicação maior pra todo aquele universo. Mas eu me imagino uma pessoa assistindo em 77, sem saber do Ataque dos Clones, sem saber a história do Anakin, sem saber de nada disso, assistindo esse filme, eu imagino que o primeiro contato dessa pessoa com Star Wars deve ter sido, no mínimo, confuso. O George Lucas, ele se baseou muito no seriado do Flash Gordon, que era um seriado de ficção científica da década de 40, 50, acho, é bem antigo, assim, né? E era de ficção científica, tinha batalhas espaciais, e ele queria um pouco passar essa impressão. Ele diz que ele queria passar a impressão de que você estava sentando e assistindo um episódio na televisão daquela série. Então, às vezes, você pegava no meio do que estava acontecendo ali, entendeu? E é um pouco essa impressão. Agora, fica tudo explicado o suficiente, eu acho. Isso que é maravilhoso. Então ele começa com aquele letreiro icônico falando que os rebeldes conseguiram a primeira vitória contra o Império, né? Eles roubaram os planos da Estrela da Morte. E aí o Império tá indo atrás dos rebeldes. Enfim, o letreiro sobe, ele vai embora. E aí começa uma das cenas mais icônicas da história do cinema, que é a primeira cena de Uma Nova Esperança, que é uma navezinha dos rebeldes pequenininha e de repente atrás, com aquela música, sabe? Vem aquela nave gigantesca do Império. E aquilo é uma demonstração visual de como os rebeldes, eles são tão insignificantes e o Império é tão massivo e poderoso, sabe? Então ele já começa, pá, assim, na sua cara, né? As identidades visuais do filme, quase que esse subtexto, assim, é uma coisa muito evidente, principalmente no começo do filme. Você vê os rebeldes, né, eles aparecem, eles não usam máscara, eles usam os capacetes e tal. O Império não, o Império ele quase não tem rosto, eles são os Stormtroopers, todos de branco, todos uniformes, eles aparecem ali atirando contra os rebeldes, né. E aí é nessa cena que surge o vilão do filme, um dos vilões mais icônicos de todos os tempos, que ele aparece de um jeito muito legal, né. Quando chegam todos os Stormtroopers, estão todos de branco, de repente chega um cara de preto. De preto. Né?
usando uma capa e De você novo, olha aquilo. Você é uma pessoa assistindo isso Pela primeira vez. O que é que você pensa? Fala, bom, assim, é uma imagem tão visualmente poderosa, tão Sim. forte, que você já entendeu. Esse é o chefão, esse é o cara. Sim, esse é o vilão da história. E ele chega lá enforcando a galera, ele faz tudo aquilo, assim, o Darth Vader realmente, a primeira vez que ele aparece na cena, né? E como você bem colocou, tem que entender que as pessoas não tinham nenhum conceito prévio do que era o Sim. Darth Vader, assim. Ele aparece pela primeira vez ali pra Não muita existe gente. a né? história de origem do Darth Vader, como a gente tá. Não. Ele só era. Inclusive, nem o próprio George Lucas tinha pensado nisso na época. Ele era Não, só o malvadão de preto. Ele era só um malvadão de preto. Tanto é que nesse filme você vê que ele até toma ordens de outras pessoas também. Ele é subserviente ao Tarkin, por exemplo, que é aquele cara que manda explodir sim, Alderaan, né? sim. E aí, mas eu acho que isso funciona assim bem demais, né? Aí a gente tem, o filme segue, vai o C-3PO e R2-D2 pra Tatooine, eles são comprados pelo tio, né, do Luke Skywalker, e o Luke, ele vê lá uma mensagem linda, maravilhosa do R2-D2 com a Princesa Leia. E olha de novo a imagem visual, olha que perfeito, mas ela tá pequenininha ali. Todos aqueles hologramas que a gente vê ao longo do filme, geralmente eles são grandes Sim, e tal. ela é pequena. Ela tá pequenininha, ela tá indefesa. É uma imagem meio falha também. A imagem meio... falhando. E ela fala, help me, Obi-Wan Kenobi. Quem é You're my only hope. Você fala, pô, quem é esse cara? Então vem todo esse mistério e tal. Aí ele vai, encontra com o cara e o Obi-Wan conta pra ele o que eram os Jedi, né? Aí a gente é de fato apresentado a mitologia de Star Wars. Assim, o Obi-Wan, ele não só explica pro Luke, ele explica pro público o que é a mitologia de Star Wars. E é uma explicação muito linda, velho. Cara, Esse monólogo do Obi-Wan, ele é sensacional. Sensacional. Vou pedir, inclusive, pro editor colocar aqui a cena que ele explica pro Luke Skywalker o que é a força, né? Vader was seduced by the dark side of the Force. The Force? The Force is what gives the Jedi his power. It's an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us. It binds the galaxy together. Contando, pô, é o que dá o poder aos Jedi, é o que nos une a todos e tal. Puta. E a cara do Luke, do incrível. tipo, mano, quem é esse velho maluco? Não, e ele já conhecia. O Ben Kenobi, aquele ermitão lá, meio ele era um cara esquisito. conhecido em Tatooine. Era um ermitão. Um cara velho meio doido que tava lá, né? Aí ele vai entendendo o que é o que, né? E ele conta pro Luke que o Darth Vader sucumbiu ao lado negro da força e matou o pai do Luke. E aí vem a recusa do chamado inicialmente, ele fala, não, preciso voltar pra casa, meus tios estão lá. E ele descobre que o Império chegou lá e matou a família dele, né? Aí quando ele vê que ele não tem mais nada a perder, ele vai treinar. Aí tem uma cena muito legal, que é a cena que quando eles saem daquele lugar e eles vão pra cidade de Tatooine, que o Luke vê o Obi-Wan mexendo na mente das pessoas. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. These aren't the droids we're looking for. He can go about his business. You can go about your business. Move along. Move along. Move along. Ah, sim. Essa cena é muito boa, cara. Isso é quando eles já estão indo pra Mos Eisley, que eles estão querendo, que é a cidade lá, né, que tem vilania e tal, e nada presta aqui, né, o Obi-Wan fala. E aí eles estão chegando lá, os Stormtroopers estão procurando os robôs, né, o R2-D2. Sim. Na verdade, especificamente o R2-D2, porque ele tá com os planos da Estrela da Morte. Aí né? eles vão meio que uma entrada, tem meio que um pedágio do Império ali. Isso, exatamente. E aí que o Obi-Wan faz. Esses não são os droids que vocês estão procurando. São os droids, ele fica meio confuso e o Anakin não, o Luke fica sem entender nada, mano, o que esse cara fez, cara, muito bom, velho. Mostra o poder que tem a força, né? Sim. Então é tudo muito sutil, é tudo muito legal. Pô, logo depois disso você tem a primeira cena que aparece um dos personagens mais icônicos também de todos os tempos, que é o Han É Solo. um dos meus personagens favoritos de tudo, assim. E aí que Com aquela música, que é uma das músicas mais legais, que é o Cantina Bar. Ah, o eu sou apaixonado nessa música. Sim. E é interessante, né? Assim, o Han Solo, pra mim, ele exemplifica muito por que essa trilogia deu certo. E a gente pode... E o Luke também, e o Obi-Wan também. Na verdade, todos esses personagens. O R2, o C-3PO... É porque o Han Solo, de alguma forma, ele é o primeiro grande anti-herói do cinema. Ele é um anti-herói porque ele sempre tá ali não porque é uma necessidade moral, ou Ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer o nome dele. Ele é um cara que viu a oportunidade. E pelo menos no primeiro filme, ele só tá ali porque, pô, vão me pagar, entendeu? No segundo e no terceiro isso muda um pouco, óbvio. Muda no final do primeiro. A gente vai chegar lá, mas isso muda no final do primeiro já, porque esse é o arco dele, isso que é bacana. Mas o que eu quero dizer é, então você tem esses personagens, a própria Leia também, Leia é interessantíssima, pra época foi uma coisa muito diferente. Então assim, Star Wars funcionou,
Majoritariamente porque os seus personagens eram muito bons. É um filme que quando você termina de assistir, você lembra o nome de todos eles. Pô, Chewbacca, entendeu? Você lembra o nome deles, você lembra da personalidade de cada um, né? Você lembra até o nome dos lugares, cara. Sim, os lugares todos icônicos e tal. Tatooine é uma coisa que todo mundo sabe o que é, né? Então isso é demais. E aí, beleza. Aí o Han Solo, ele vai lá, ele topa, né? Dá a carona pra eles até Alderaan, que é onde ele ia conversar com o pai da Leia, né? Chegando lá, eles encontram, na verdade, a Estrela da Morte, né? Outra coisa que é fantástica, assim, pô, Estrela da Morte, aquela estação espacial redonda, gigante. Muito legal, o nome é muito bom. Estrela da Morte. E o Obi-Wan fala assim, isso não é uma lua. Isso é a Estrela da Morte. Você fala, nossa, caraca, os bichos são bravos, né? Todo o visual é impecável, né? Enfim, e é lá que eles resgatam a Princesa Leia. Sim. E aí vou dar um recado pra senhora Disney aqui, que se acha, nossa, como nós somos progressistas e inovadores, porque nós, Bahia, nós vamos fazer uma história aqui, onde a princesa, isso hoje em dia eles falando, né? Onde a princesa, veja, ela não precisa ser salva, e ela é fodona, e ela não precisa de nenhum macho escroto. Cara, a Princesa Leia já era isso em 1977, assim. Porque é uma quebra de expectativa, né? Você fala assim, pô, a missão é resgatar a princesa. É um conto de fadas. É um conto de fadas, né? Só que quando você chega lá, não a princesa indefesa e tal, é uma... sabe, ela é meio grossa. Sim. E ela toma a liderança. A Carrie Fisher, ela faz aquelas caronas, sim, né? Sim. ela meio que fala... Tem uma hora que ela pega a arma e fala assim, pô, peraí, você não sabe o que vocês estão fazendo? Pega a arma, estoura e vai. Então, ela é meio mandona. É isso, né? E isso é legal também. É uma quebra de expectativa muito grande. E é por isso que o personagem dela também ficou tão impactante, né? Anos depois, você começou a ter gente falando que não tinha personagens femininas poderosas em Star Wars. Que a grande maioria então, eu vou falar. Assim, cara, a Princesa Leia é a grande heroína feminina dessa era do cinema, sim. Entendeu? Outras cenas icônicas aí, eles estão fugindo, eles são pegos naquele compactador de lixo, né? Que também é uma cena clássica. Essa cena é sensacional, sim. Cara, até hoje eu fico tenso vendo essa cena. Tipo, eu já assisti esse filme umas 200 vezes. Eu tô aqui relembrando esse filme com detalhes, sem ter assistido de novo recentemente, porque eu não precisei, porque eu realmente tenho esse filme impregnado na minha cabeça. E até hoje, se eu pego pra assistir esse filme de novo, eu falo, puta, dessa vez eles não vão conseguir sair desse lixo aí. Dessa vez eles vão ser esmagados, né? O C3PO lá, ele tem que ouvir, o R2-D2 tem que fechar, tem que interromper, né, o coisa fechando ali. E tem uma coisa de Star Wars que eu acho que se estende por toda a trilogia, que eu gosto muito também, que é a imprevisibilidade da história. Então, toda hora eles... Que é uma coisa que também tem muito em Senhor dos Anéis, né? Uhum. Você tem aquele objetivo principal que dá o start na história, mas toda hora, de alguma forma, o objetivo muda. Sim. Eles precisam ir pra algum lugar e depois eles vão pra outro. E se dá umas camadas à história, né? Aquela linha que você tá contando, ela vai se alastrando que você fica tão intrigado naquilo que, pô, é impossível você sair. Sim. E eu acho que Star Wars tem muito isso. Tipo, o plano inicial não era ir pra Estrela da Morte. Não, eles chegou meio por acaso. Alderaan, e eles pô, caralho, tem uma Estrela da Morte. Cadê o planeta aqui? Cadê o planeta, entendeu? Então você vai, sabe, a história ela vai tendo desdobramentos que ela vai adicionando camadas de uma forma que ela fica tão interessante que é impossível de você sair. E eu acho que todos os 3 filmes fazem isso muito bem, sabe? Todos os 3 filmes fazem isso muito bem. Cara, eu concordo 1000% com o que você tá falando. Esse é um dos outros motivos por que o filme funciona tão bem. Enfim, aí seguindo na história do filme, que eu acho... Ela é muito envolvente, como você falou, né? Eventualmente eles conseguem retornar lá pra base dos rebeldes, né? E aí eles estão lá, mostram o plano pra destruir a Estrela da Morte. Qual que é o planeta? É o... Yavin 4, acho. Acho que é esse. Que é o que tem as árvores, né? É um meio floresta. Não, esse tá pensando no episódio 6. Ah, é no episódio 6. Esse aqui, que é uma lua de... que é uma lua de Endor. Outra coisa. Enfim, e aí eles têm o plano pra destruir a Estrela da Morte, vem toda aquela preparação e tal. O Han Solo, assim, ele vira e fala assim, ó... Eu já fiz muito mais do que vocês me pagaram, mais. Tchau, um abraço. O Luke fica meio decepcionado, fala, pô, tá bom então, né? Então falou, pô, achei que você tinha algum coração de ouro aí, né? Já tem a tensão entre a Leia e o Han. Sim, tem um pouquinho, ele fica interessado nela desde o começo, né? Óbvio. Primeiro porque, inicialmente é porque ela é uma princesa rica. Claro, né? Depois vai desenvolvendo o negócio. E aí eles vão pra missão de destruir a Estrela da Morte. Cara, aquela cena... Eu queria muito poder, assim, voltar no tempo... E assistir pela primeira vez. Ir no cinema e ficar olhando a reação das pessoas vendo aquela cena, porque... Que é a cena que eles vão pra guerra mesmo. Isso, a cena de batalha, sim, antes da destruição da Estrela da Morte, batalha espacial.
Cara, você fica olhando aqui e fala, não é possível que filmaram isso nessa época. Se você imagina Não, a dificuldade, todos aqueles mini modelos que eles tinham que fazer, todos os... O cenário em volta. O cenário em volta. A Estrela da Morte é muito bem detalhada. Sim. Muito bem detalhada. E era pra tudo aquela miniatura, época. né? E era tudo miniatura. Cara, essa cena é realmente impressionante. E aí você tem a parte na jornada do herói que é o renascimento do herói, né? O Luke Skywalker, ele tá lá, ele é o último cara que sobrou pra tentar destruir a Estrela da Morte. Ele tem que acertar, né, o tiro do torpedo naquele mini buraquinho que aquilo 0,1% de chance de você acertar vai destruir a Estrela da Morte. Ele tem aquela chance, ele é o único que sobrou. Todos os outros que estavam ao lado dele morreram. Nessa cena, inclusive, aparece o Han Solo, ele volta e fala assim, tô aqui, você achou que eu ia te abandonar, não sei o que, ele ajuda. O Luke só consegue sobreviver porque o Han Solo tem o coração de ouro no final das contas e decide voltar para salvar o seu amigo, né? E aí ele tá lá, ele tem um visor aqui, ele tá olhando, ele tá tentando mirar, e aí vem a voz do Obi-Wan Kenobi, que tinha morrido na Estrela da Morte, né? E ele tinha avisado pro Darth Vader, ele fala assim, se você me matar, eu vou me tornar mais poderoso do que eu jamais fui. E é verdade, porque ele passa a conseguir guiar o Luke Skywalker independentemente de onde ele esteja, né? E aí vem aquela vozinha meio fantasmagórica assim, falando... Use the Force, Luke. Luke, use the Force, né? Use a força. E aí ele tira o visor, ele não precisa daquilo, ele não precisa da tecnologia, ele já não é mais aquilo. Ele virou uma outra coisa, ele transcendeu. É a cena do Neo enxergando tudo em códigos, entendeu? É mais ou menos aquilo. Ele fecha os olhos, inclusive, e ele atira. E quando ele atira... Alerta! Alerta! Estrela da Morte explode. Cara, que clímax perfeito pra um filme. É fenomenal. O que você sente vendo isso? Até porque, assim, se você parar pra pensar, tudo era muito improvável. O plano de você entrar na Estrela da Morte era improvável. Veja, eles tinham acabado de perder um ancião, que tecnicamente era a única pessoa que sabia o que estava acontecendo ali. O Obi-Wan, O Obi-Wan. Então, assim, era tudo muito improvável. E tem uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que apesar de ele ter continuações... É um filme onde os arcos se fecham. Então todos os personagens, eles meio que terminam resolvidos. Vamos falar assim, né? O Luke, ele não é um grande Jedi, mas ele é um grande piloto que soube usar a força e tipo, isso é muito foda. Ele passa a conseguir usar a força de verdade, e é isso, né? O Han Solo também tem o seu arco, ele deixa de ser um cara que só se importa com dinheiro. Ele deixa de ser um mercenário, passa a ser um cara de grupo, né? Exatamente, perfeito. O Obi-Wan cumpre o seu papel como mentor, e aí morre, e é isso, né? Cara, até a Leia, de certa forma, né? Ela acaba tendo o seu arco mais desenvolvido mais pra frente, assim, mas ela também tem o seu desenvolvimento ali. Esse é o pior filme da Leia. Esse é o pior filme da Leia. Não, porque a apresentação dela é muito boa, o jeito que ela interage com eles é muito bom. Não, mas os outros dois, a Leia é bem mais legal. Enfim, eu acho que tudo é um filminho perfeito, amarradinho, que funciona tudo muito bem. Ele foi feito pra ser um filme único, né? Ele não foi pensado pra ser uma grande franquia. É engraçado, ninguém acreditava que esse filme ia dar certo, né? Os próprios atores participavam e falavam assim, cara, esse filme é muito louco, não vai rolar. Você tem cartas, Bahia, do Alec Guinness, que é o cara que fez o Obi-Wan, né? E ele tá escrevendo sobre como ele detesta aquilo que ele tá fazendo, como ele acha tudo ridículo. Ele não entendia, ele falava assim, cara, eu aceitei isso aqui por dinheiro, eu espero que... Tem uma carta dele que ele fala assim, eu achava que eu ia aceitar fazer um filme ruim, mas estava tudo bem porque ninguém ia assistir. E hoje, eu ando na rua, as pessoas ficam me perguntando o significado da frase quando eu falo da força pro Luke Skywalker, e ele achava tudo aquilo muito ridículo. Ele era meio arrogante, assim, um ator mais renomado, né, que veio do teatro. Pô, ele estrelou no Lawrence da Arábia, sabe? Era um cara, e fazendo aquilo que ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Então, assim, deu muito certo, né? Foi o primeiro... acho que o primeiro grande blockbuster. Sim. O primeiro grande blockbuster que as pessoas de fato... inaugurou uma era em Hollywood. Sim. Os filmes de verão, se não me engano, eles meio que vieram pós-Star Wars, Pós-Star Wars, se não me engano. Né? Exatamente. E foi isso. E aí o senhor George Lucas ficou muito rico, e todo mundo ficou muito rico, todo mundo ficou muito feliz. Abriram-se parques. Isso bem depois, bem né? Depois, mas assim, e o George Lucas, né, ele vendeu o filme pros produtores, falou, eu quero fazer esse filme aqui, vou dirigir e tal, e ele topou um salário ridículo, tá? Ele não foi bem pago pra fazer o primeiro filme, mas ele falou o seguinte, eu quero ter direito total e completo sobre o merchandising do filme. Os caras olharam naquela época, falaram assim,
Como assim, merchandising? Tá. Naquela época o que fazia dinheiro era bilheteria, Era bilheteria. e acabou. Né? Não tinha esse negócio de vender bonequinho, vender Mal lancheira. sabiam eles que as pessoas ficariam malucas pra comprar uma Millennium Falcon. Assim. Cara, e todos, assim, e também inaugurou essa era de produtos licenciados, né? Que as pessoas compravam a caneca com a cara do Darth Vader, sei lá. E foi assim que ele ficou, assim, ele já ia ficar rico, mas ele ficou podre de rico. O que deve com ter isso. vendido de coisa nesse Natal é sacanagem. Porque foi uma febre, e as pessoas queriam continuar mais daquele universo, eu preciso de Star Wars. Sim. Inicialmente já foi tudo isso. E aí, 3 anos depois, vem, em 1980, a sequência, O Império Contra-Ataca. Skywalker, Princess Leia, Han Solo, C-3PO, R2-D2, and Chewbacca. And introducing Lando Calrissian. It's an epic of romance. Of heroes and villains. They cross trackless voids to unknown worlds. A galactic odyssey against oppression. A big, new, sprawling space adventure in the Star Wars saga. The Empire Strikes Back. O melhor filme da trilogia. Esse eu lembro muito O melhor filme de todos os tempos, Bahia, por favor. Não, de todos os tempos não. Tô brincando, não é o maior filme de todos os tempos, mas é o meu filme favorito, com certeza. Todos os tempos? Assim. Ah, cara, eu tento ser cult e falar, não, porque Três Homens em Conflito... Veja bem, e Cidadão Kane. Cidadão Kane. Não, Fala, cara... porra, o Império Contra-Ataca aí, brother. Nada me move como o Império Contra-Ataca. Nossa, assim. eu ouço as palavras Sistema de Dagobah, eu fico arrepiado. Exato. Assim, o Império Contra-Ataca ele foi um filme que ele pegou tudo que funcionou no Star Wars original. E elevou a 10ª potência. E elevou a 10ª potência e tornou tudo muito mais interessante. Sim. E ficou tudo muito mais legal. E eu acho, uma coisa assim que eu gosto muito é que os cenários do primeiro filme, eles são cenários muito tropicais. São cenários muito quentes. Então é uma floresta, é um deserto. E aí qual que é o contraste disso? O filme começa na neve. É verdade. Isso é muito foda. E depois isso é um num detalhe pântano, muito que bom. também é... Um pântano, que é uma coisa mais fechada. Então até nessa, sabe, esse contraste entre os dois filmes é muito legal. Cara, nesse filme você tem Hoth, que é o planeta lá do... Sim. Você tem o... Que a primeira cena é muito boa. Sim, aqueles walkers gigantes, assim. Sim, você fica, mano, que porra é essa? Toda essa cena é maravilhosa, né? O Luke Skywalker, ele vê o Obi-Wan de novo e ele vê como um... depois eu acho que eles estragam o fantasma do Obi-Wan, no episódio 6 principalmente, que ele já tá, tipo, sei lá, sentando num tronco, assim. Como é que um fantasma senta? Por Mas que é um tipo fantasma um fetiche do Obi-Wan, né? Tipo, mano, uma coisa meio fica... fantasmagórica. Assim, como é que um fantasma fica cansado em primeiro lugar pra ter que sentar? Enfim, nesse aí, ele vê distante, assim, ele fala, Luke... Go to the Dagobah System. E aí ele fala, né, o meu mestre, o mestre Yoda, ele vai finalizar o seu treinamento, né? Que eu fico imaginando, mano, é o mestre do mestre. Que porra é mestre Yoda? Tipo, cara... Tipo, você fala assim, esse o cara que é mestre Yoda? Você fica imaginando, você fala, nossa, peraí, o cara é o mestre do mestre. Quer dizer, esse cara é muito foda. Muito foda. E aí, assim, eu vou pular um pouco do filme aqui pra quando o Luke chega em Dagobah, porque eu gosto muito. É o grande clímax do filme. Eu gosto, não o clímax, mas a melhor parte. É a melhor parte do filme, assim. Eu gosto muito dessa parte, assim... Primeiro que quando ele chega lá em Dagobah e vem aquele ETzinho esquisito. A quebra de expectativa que você tem é a quebra de expectativa do Luke. Do Luke, porque, sim. mano, é um ET verde. Tipo, cara, esse cara não é foda. Esse cara é só um ET verde. Ele vai levar o Luke até o Yoda, né? É. E aí ele tem uma hora que ele muda de postura, ele começa a falar pro céu assim, ele não está pronto. E aí você entende e fala, puta, esse cara é o Yoda. Ele tá aí conversando com o Obi-Wan. Que legal, né, cara? Look, I'm sure it's delicious. I just don't understand why we can't see Yoda now. How far away is Yoda? Will it take us long to get there? Not far. Yoda, not far. Patience. Soon you will be with him. Powerful Jedi. Oh, come on. How could you know my father? You don't even know who I am. No, I don't even know what I'm doing here. We're wasting our time. I cannot teach him. The boy has no patience.
You will learn patience. Much anger in him. Like his father. Was I any different when you taught me? He's not ready. Yoda. I am ready. Ben, I can be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Ready, are you? Nessa quebra de expectativa, tem uma cena que eu acho... Nossa, cara, assim, uma das essa sim eu cravo uma das melhores cenas da história do cinema mesmo, tá? Que é quando ele vai levantar o Yoda fala, ó, você vai levantar a tua nave que ficou aí. E aí ele fala assim, pô, mas não dá, é grande demais, né? E o Yoda fala pra ele assim, olha pra mim, você me julga pelo meu tamanho? E você não deveria. Aí ele vai falando assim, porque a força é a minha aliada. E um aliado poderoso ela é. E ele dá mais um discurso sobre a força, maravilhoso. Life creates it. Makes it grow. Its energy surrounds us. And binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the force around you. Here, between you. Me, the tree, the rock, everywhere. Yes, even between the land and the ship. You want the impossible. O Yodinha, de novo, ele vai, ele fecha os olhos assim, começa a subir a música, ele aponta aquele bracinho pequenininho dele, começa a levantar. Aí você tem noção. Cara, e aí o Luke fala pra ele assim, eu não acredito. E o Yoda fala, é por isso que você falhou. Pô, cara, que tapa na cara, eu gosto muito da forma como eles introduzem o Yoda, porque ele é um mestre do mestre, mas ele não precisa lutar pra se mostrar foda. Ele é só, cara, ele é só um Depois velho eles destroem sábio. isso, né? A gente considera que só existe isso, tá? Mas sim. Ele é só um cara muito sábio. Se eu não me engano, ele não aparece nem com um sabre de luz na trilogia original. Não, porque não precisava. Não precisava. E você sabe que aquele cara ele é foda, entendeu? Porque ele é uma pessoa muito sábia. Aquele excesso de sabre de luz, depois ele virou uma coisa meio tosca. Porque assim, por que o Darth Vader usa um sabre de luz? Você já parou pra pensar nisso? Porque ele usa da força. Não, usa não é da por força isso. bruta. O sabre de luz, ele é uma arma Jedi. E o Darth Vader, ele era um Jedi que caiu pro lado negro. Por isso ele usa um sabre de luz que é vermelho, entendeu? Quando o Luke Skywalker encontra o Imperador Palpatine lá no episódio 6, o Imperador olha aquele sabre assim, e ele fala quase com um tom de desprezo, assim, fala assim, uma arma Jedi, né? Ele não precisa, o próprio Imperador também não usa um sabre de luz. Porque ele não precisa, porque ele é tão poderoso que, cara, raio sai do dedo dele, entendeu? Pra que ele vai precisar usar um brinquedinho infantil como um sabre de luz, mas entendeu? Mas o meu ponto é, o Yoda, ele não precisa usar... Por que o Darth Vader usa o sabre de luz? Porque pra você mostrar pro público que o Darth Vader é poderoso, você tem que usar o poder da força. E quando eu faço força, é realmente força bruta. Ah, sim. Assim. Não força com F maiúsculo. Não força com F maiúsculo. Com a força bruta. Você tem que mostrar que aquele cara, ele esbanja uma força a partir de uma arma. O Yoda, ele de certa forma é o contraste disso, porque ele esbanja a força a partir da sabedoria. É uma coisa meio Doctor Who, sabe? Do tipo, ele não precisa de uma arma pra mostrar que ele é foda. Ele não precisa de uma arma pra mostrar que ele é poderoso. Perfeito. E o por isso que ele também, é incrível o Mestre Yoda. E o Imperador também é a mesma coisa, só que do mal, mas é a mesma coisa também. Ele não precisa da arma. Mas ele solta raios. Yoda não solta raios, né? Não solta raios. Tipo, soltar raios é uma coisa bem sinistra. Assim. Como eu falei, é a versão maléfica, né? É a versão maléfica daquilo ali, mas funciona. E aí, cara, é isso, né? O Luke Skywalker, ele sai apressado porque ele tem que salvar os amigos. Ah, não, peraí, antes disso, tem uma cena muito boa também. Que é a cena do beijo? Ah, cara, assim, a gente podia fazer um programa inteiro aqui, só falando das cenas do Mestre Yoda, assim, porque é só pérola, né? Não, a cena da caverna. Ah, da caverna é do caralho. Que ele vê que o Luke entra e ele se vê no negócio do Darth Vader. Ele ainda fala pro Luke assim, ó, você não vai precisar das suas armas. Só que o Luke, ele ainda não transcendeu completamente, ele ainda tá apegado àquilo, ele vai com a arma dele, né? E quando ele vai lá, ele encontra o Darth Vader e ele batalha assim, naquela cena meio em câmera lenta e tal.
arranca a máscara do Darth Vader e tá o rosto dele. Olha que poético, cara. É o Yoda avisando pra ele assim, ó, se você continuar assim, dessa forma... meio bruta, meio... Não era nem bruta, mas de uma forma impulsiva, né? E continuar cedendo a essas emoções, esse é o seu futuro, é pra lá que você vai. Então, cara... Mestre Yoda é realmente sensacional. E tem a cena do beijo. Que é a cena mais polêmica de Star Wars, que claramente o George Lucas fez sem pensar. Mas é porque ele ainda não tinha ele ainda não tinha a ideia de fazer o Luke e a Leia serem irmãos, né? E é um beijo ali, não é nem um beijo sexual. Não existe a informação, né? De, tipo... Não. Ele nem sabe que ele tem uma irmã. Na verdade ele sabe, mas falam que a irmã dele morreu. Não tem irmã. Não existe irmã. Até porque eles só pensaram nisso depois. Mas assim, não é nem um beijo tão sexual, assim, é um selinho que a Leia dá. Tipo, porque ela queria mostrar pro Han Solo que ó, eu não quero saber de você. Aliás, vamos falar um negócio, assim, que romance bem feito que é o Han Solo e Leia Organa, assim... Que eles têm química, eles funcionam bem. Desde aquela cena em Hoth ali no comecinho. E os dois, eles ficam tentando, assim, se provar que um é melhor que o outro. Tem uma competição ali. Tem uma competição. Cara, assim... A Leia não é a menininha. Tipo, ela não é uma menininha. Não, nunca foi. Ela é tão foda ela bate de frente com o Han Solo. Tipo... Cara, assim, esse romance, ele funciona demais, né? É uma pena depois você ver aquelas porcaria de Anakin e Padme, Kylo Ren e Rey. Eu nem sei o que é isso. Pelo amor de Deus, cara. Eu parei em 1985. Sim, porque aquilo funciona muito bem. E assim, culmina e só torna aquela cena final do Han Solo mais trágica, né? Que é ele sendo congelado, uma das cenas mais poderosas do filme também. Mas antes disso, tem um primeiro encontro entre o Luke e o Darth Vader. Não. Isso é depois. Depois do congelamento? É depois. O Han Solo é congelado primeiro. Ah, tá. O Han Solo é congelado primeiro. Não, o Han Solo é congelado no final do filme. Por quê? Sim, mas E o encontro do Luke e do Darth Vader é bem pro final. Por qual que era a ideia? Por que eles congelam o Han Solo, você lembra? Porque o Han Solo tinha uma dívida com o... Não. Isso é porque que eles levam o Han Solo pro Jabba. Eles congelam o Han Solo daquele jeito porque o Darth Vader, ele queria um jeito seguro de quando encontrasse o Luke, congelasse ele e levasse pro Imperador. Essa era a ideia. Tá. E aí, por isso que eles falavam, vamos testar no Han Solo aqui. Se ele não morrer, aí a gente faz com o Luke. Se ele morrer, a gente tenta de outra forma. Entendeu? Ele era meio que a cobaia ali. Uma das coisas que a gente esqueceu de falar, uma das cenas também que são muito icônicas, que é o próprio Homem-Aranha faz piada disso em Guerra Civil. É verdade. Que é a cena do AT&T, como eles derrotam o AT&T. O Luke, ele pega a nave dele, com a corda ele fica dando voltas. Se não me engano é a A-Wing, aquela nave dele. A-Wing, ele fica dando voltas e o AT&T cai, você fica, caralho, isso é muito legal. É muito legal. Mas enfim, aí voltando para onde a gente tava. Então tem aquela cena do Han Solo sendo congelado que é maravilhosa, que foi uma cena improvisada também, né? A ideia era a Leia falar I love you, e o Han Solo ele ia falar I love you too. Não, ele ia falar I love you too. Mas não tava ficando legal, não tava ficando bacana, e o Han Solo tinha entendido a essência do personagem assim, e ele fala assim, não, vou falar outra coisa na hora. Aí ele fala, I know, né? Eu sei. Puta, quer dizer, o cara é Han Solo até a hora da morte, que ele acha que ele vai morrer ali, ele é Han Solo total, né? Inclusive a ideia, ele queria muito que o personagem dele morresse naquela cena, porque ele fala, cara, não tem muito mais pra onde meu personagem ir, né? Ele já completou todos os arcos dele aqui, né? Então acho que seria legal ele morrer. E de certa forma eu até concordo. É verdade, o terceiro filme... No terceiro filme, o filme inteiro ficou Han Solo tentando abrir uma porta, enquanto tá todas as coisas legais rolando, entendeu? Mas tudo bem. Pelo menos gera aquela cena boa deles indo resgatar o Han Solo, a gente vai chegar lá. O que importa é Darth Vader e Luke Skywalker, finalmente esse duelo. Finalmente. O Luke, ele vai totalmente despreparado. O Yoda falou, você não tá pronto, mas ele queria salvar os amigos dele. É Davi contra Golias, né? Exato, só que o Golias, assim, acaba com o Davi nessa luta. Porque o Darth Vader, ele luta com uma mão só, ele tá brincando. Não, o Luke ali. É humilhado. O Luke é humilhado, exatamente. Às vezes ele dá uma porra, tem uma hora que ele acerta o braço do Darth Vader ali, mas beleza. Assim, aí vem a cena... De novo, assim, uma das cenas mais impactantes que já foram reproduzidas em tela, que é quando o Darth Vader corta a mão do Luke Skywalker, ele arranca a mão do cara fora. E eu imagino, cara, eu imagino que deve ter sido um problema você cortar a mão de um personagem em um filme infantil. Tipo, assim, isso choca demais, né? Ele arranca a mão do Luke Skywalker e dá aquele berro, aquele urro de dor, né? E aí vem a grande verdade. Todo o cenário, né? Porque é importante falar isso. Sensacional. O cenário, ele é agarrado ali pra não cair, você não sabe aonde, se o Luke cair pra onde ele vai, tipo, é claramente o fim de um personagem. Tipo, toda a construção do cenário
É caótico, assim, caótico, tipo, mano, alguém vai invoca medo. cair, sabe? Você fica tenso, tipo, pô, pode dar merda a qualquer momento, cara. E aí vem... E nesse auge de tudo, né, o Darth Vader fala pra ele, pô, Luke, você não sabe o potencial do seu poder, né? Junte-se a mim e tal. E o Luke Skywalker fala, eu não vou me juntar a você de jeito nenhum. Obi-Wan nunca te contou o que aconteceu com o seu pai. E o Luke Skywalker diz, não, ele me contou o suficiente. Sim, você matou meu pai. O que não é mentira, né? Então, não. I am your father. It's not true. That's impossible. Search your feelings. You know it to be true. Eu sou seu pai. E aí, meu, cara, isso fez todo mundo explodir a cabeça, assim. Como assim? No final de tudo, o Darth Vader é o pai do cara, Luke. né? Isso foi uma coisa muito louca na época. Isso foi guardado tanto a sete chaves. Sabe como é que eles gravaram essa cena? O cara que faz a voz do Darth Vader não é o mesmo que tá na roupa. Quem faz a voz do Darth Vader é o James Earl Jones, né? Já morreu, né? Acho que já. Não. Não? Ele até fez Rei Leão recentemente. Só se ele morreu muito recentemente, mas acho que então não. Não morreu. Você tá matando o James Earl Jones Sei aqui, lá, né? cara. E aí o que acontece? O cara que tava no traje, ele falava as falas do Darth Vader e depois vinha o James Earl Jones e colocava a voz dele em cima. Quando eles estão lá gravando a cena e o Mark Hamill, né, o Luke Skywalker, fala, pô, eu sei o suficiente, né, você matou meu pai. Na gravação em si, o cara que tá lá na roupa do Darth Vader, que me fugiu o nome dele, ele fala, não, o Obi-Wan matou seu pai. Tipo, essa era aquele plot twist que eles fizeram pra quê? Pra que nem mesmo os atores, as pessoas que estavam ali, soubessem do que ia acontecer. Você tem relatos de caras que estavam na produção do filme, que foram assistir o filme e falaram, ué. e aí foi meio que isso. Meio que era o George Lucas e o James Earl Jones que sabiam, e mais um ou outro, né? Eles queriam realmente manter esse segredo pra surpresa total e completa das pessoas, e deu muito certo, né? Até hoje, a frase eu sou seu pai é uma das frases mais parodiadas, assim, né? Eu queria muito estar no cinema. Ah, pelo amor de Deus, deve ter sido. Pra ver isso. Tem vídeos na internet, vamos pedir pro editor colocar aí, que é o pai mostrando pra filhinha dele o Star Wars pela primeira vez, sem nenhum conhecimento prévio. E a reação das crianças, são vários vídeos na verdade, eu tô usando um desenho, mas tem vários. A reação das crianças quando o Darth Vader fala eu sou seu pai é muito legal de ver. Eles ficam, meu Deus! I am your father. E é muito foda isso. Esse filme funciona muito bem, ele é perfeito, ele tem um final bem melancólico, porque no final os heróis perdem, né? O Han Solo foi congelado e levado, o Luke tá sem mão. Pô, a gente nem falou direito da Cidade das Nuvens e do Lando, que é uma coisa que funciona muito também. O Lando, ele é um canastrão ele pior... Ele é um Pablo Marçal da... Ele é pior que o Han Solo, porque ele trai eles, depois ele vai ficar do bem também. Então... E é muito legal o visual da Cidade das Nuvens, cara. Eu gosto do visual da Cidade das Nuvens, eu gosto do visual do Lando. Ele é o único cara que usa uma capa e continua estiloso, entendeu? Ele é muito estiloso, isso é muito legal. E ele também fica tentando seduzir a Leia. Ele é mais Han Solo que o próprio Han Solo. Sim. Só pro Han Solo ter um rival ali e funciona demais, né? Enfim, vamos pro sexto filme, quer dizer, pro terceiro filme que depois virou episódio 6, que é o terceiro. O Retorno de Jedi? Sim. Return of the Jedi. Soon the rebellion will be crushed. And young Skywalker will be one of us. Vader. You must confront Vader. Vader's coming in. I'll never turn to the dark side. So be it. Where? I am a Jedi. Like my father before me. R2, where are we going? I couldn't possibly, Jola. Pois bem, esse filme, ele já não é tão perfeito como os outros dois. Ele já tem mais problema. Claro. Por quê? Vamos lá. A primeira cena do filme, muito bem construída, muito boa. Tem alguns furos ali. O plano que eles têm pra salvar o Han Solo é meio mirabolante. Tinha que tudo acontecer muito do jeito certo pra rolar.
Mas tudo bem. Aquela cena inteira em Tatooine com o Jabba é sensacional. O Jabba, ele aparecia nos outros 2 filmes, ele só era mencionado, na verdade. Depois o George Lucas, com aquelas edições dele, inseriu o Jabba antes, o que eu acho uma pena. Porque quando as pessoas viram pela primeira vez, o Jabba não aparecia, ele só era mencionado como, você tá devendo dinheiro pra esse cara, hein, Han Solo, ele tem que te pagar. A primeira cena que o Han Solo aparece é o Greedo, como um capanga do Jabba, falando, você tem que pagar o Jabba, e você nunca vê como ele é, né? E acho que ele não deveria mesmo aparecer. Eles estavam certos de não mostrar nos 2 primeiros filmes, porque é muito mais impactante quando você vê, aquela geleca gigante ali, ele falando, sabe, aquela língua dele. E ele é nojento, né? Eu acho que o Jabba também é um outro personagem muito icônico. Eu gosto muito dessa cena de Tatooine, né? Ele captura a Leia eventualmente, e ela usa aquele biquíni icônico dela também, né? Tudo isso, até aí eu acho tudo muito legal. Se você parar pra pensar, esse filme, ele tem um começo de uns 40 minutos aí, uma meia hora mais ou menos, que o único propósito é basicamente resgatar o Han Solo. E nada que acontece ali, além disso, reverbera no resto do filme. Mas é tão bom, é tão bem feita essa cena, ela é tão empolgante, você tá tão envolvido lá, que, eu deixo passar, não tem problema. E que você já vê o Luke Jedi. Sim. É o Ultimate Luke, né? Exato, já tá com o sabre de luz verde dele. É o Luke dele. Primal. Exatamente. Ele já tá com aquele sabre de luz verde dele. Já tá conseguindo manipular as pessoas como o Obi-Wan. Que outra coisa, sabe por que eles fizeram verde o sabre de luz do Luke? Porque antes, qual que era a ideia primeiro? O verde é quando você tá completamente... Não existe nada disso. Assim, a ideia era o seguinte, originalmente, os Jedi iriam usar os sabres azul e os Sith, né, os vilões, iam usar o sabre vermelho. No caso do Darth Vader, ele usava o sabre vermelho. Só que aí, como essa cena no deserto e tem um céu azul muito forte no fundo, eles não estavam conseguindo deixar muito bom o tom de azul do sabre contrastar com o tom de azul do céu, né? Aí eles olharam e falaram assim, vamos fazer verde então, né? E aí é assim que surge o sabre de luz verde, né? Enfim, funciona muito bem. Aí você tem... Eles lutam contra o Boba Fett. Sim, é nessa cena também. Boba Fett morre de um jeito ridículo. Não, mas assim, eu preciso falar uma coisa aqui que eu nunca entendi o porquê que as pessoas gostam do Boba Fett. Simples. Por quê? Porque o visual dele é maneiro. Cara, o visual de todo mundo é maneiro. Não, mas o dele é mais. O visual dele é muito legal. Sério? Eu acho, cara, é um Stormtrooper de verde. Não, é legal. Ele tem uma capinha porque aqui. Essa histeria coletiva em torno do Boba Fett. O nome dele é muito legal. Boba Fett. É legal. A roupa dele é legal. Mas é tudo estético. As pessoas gostam dele por motivos estéticos. Ele é um bosta. Ele morre em 30 minutos de filme. E no episódio 5, quando você vê ele ali aparecendo, ele tá parado, ele não fala muito, você fala, esse cara vai dar problema, hein? Esse cara aí vai ser bom. Aí chega no episódio 6, ele morre ridiculamente, né? Mas é por isso, cara. Deu certo. Enfim. Ele foi melhorado na animação, né? A Guerra dos Clones. Não, porque essa aí ele é uma criancinha ainda nessa era aí. Na animação, Ataque dos Clones com o Anakin. Então, o Boba Fett ainda é uma criança. Não, cara, eu não tô falando do filme. Eu tô falando da série animada. Clone Wars. Isso. Nessa era, ele aparece no Clone Wars, de fato, o Boba Fett. Só que ele ainda é uma criancinha. Entendeu? É? É claro, porque ele era... Então ele nunca fez nada, ele só é um cara... quem aparece no o Jango Fett. Nossa, que bosta, velho. Que também morre de um jeito muito fácil. Mas enfim, vamos lá. Vamos pular aqui pra parte que eles estão em Endor, né? Numa das luas de Endor, pra ser mais específico. E pra mim, aí é o grande problema do filme, tá? Eu odeio os Ewoks. Eu odeio aqueles ursinhos. Gosta? É claro que não. Né? É bem irritante. E me deixa mais puto ainda, você vai passar a odiar eles a partir da informação que eu vou te dar agora, tá? A ideia original é que não tivessem Ewoks lá naquela ilha, não fossem eles. Na verdade, quem ia lutar contra o Império e ajudar eles com aquela força da natureza e acabar com os malvadões do Império, seriam outros Wookiees. Seriam vários Chewbaccas ali. E isso ia ser muito mais legal. Mas o George Lucas falou assim, não, eu acho que eu preciso fazer um bonequinho que vai vender mais pra criança. E no final das contas ele é um homem de negócios, ele tava certo, as crianças adoraram os Ewoks. Mas as crianças adoravam o Chewbacca também, não precisava ter trocado, né, cara? Então assim... cara, botou aqueles ursinhos irritantes, poderia ser um monte de Wookiee arrancando o braço de Stormtrooper, né? Visualmente eles são legais. Um ursinho peludinho, derrotando o Império. Aquilo minimiza a ameaça do Império. 85 era o quê? O ano que lançou Gremlins, cara. Tava na moda, ele precisava fazer alguma coisa. É verdade. Assim, tem uma parte desse filme que é realmente a parte que importa, que é a parte muito boa. Sim. Que é a relação do Luke com o Darth Vader, né? Primeiro ele encontra o Darth Vader, ele tá se entregando pro Império, e ele fala... Porque ele acha que ainda tem redenção no pai dele. Ele ainda vê o bem no pai dele, né?
E aí ele fala assim pra ele: olha, pai, eu sei que ainda há bem em você, né? Eu consigo sentir. Você não precisa mais continuar nesse caminho que você tá. E o Darth Vader fala: é tarde demais pra mim. It is too late for me now, my son. E aí o Luke Skywalker diz: então o meu pai realmente morreu, né? E aí ele fala: é isso aí mesmo, e leva ele pro Imperador. De novo, outro set de filmagem impecável, que é aquela sala redonda, com aquela batalha da Estrela da Morte rolando no fundo, e o Imperador só com um trono no meio, todo poderoso. Uma coisa que eu nunca tanquei em Star Wars é a facilidade que eles têm pra construir uma Estrela da Morte. É muito fácil. Cara, o cara é imperador de toda uma galáxia, tem bastante dinheiro de imposto ali que dá pra você fazer. Mas isso não é só na trilogia. Todas as 3 trilogias têm isso. Sim, eu acho que nessa isso nem importa. É pra mostrar. Mas a engenharia em Star Wars é realmente uma coisa impressionante. As pessoas têm que entender às vezes também, ficando nessas discussões, Star Wars não é Star Trek, né? Star Trek você tem essas preocupações de hard sci-fi, que eles chamam, né? Que é aquele sci-fi bem cru, assim, né? O Star Wars não, aquilo lá é pra demonstrar o poder do Império e dane-se, funciona. A segunda Estrela da Morte é até mais legal, que ela é toda quebrada, assim, né? Não quebrada, ela não tá completa ainda. Completa. Não, só mais uma antes, cara. Eu lembrei de uma outra muito boa, que é quando o Darth Vader... Porque até agora o Imperador nunca apareceu. Ele aparece num holograma no episódio 5 e só. Que mudam, né? Foi mudado. Mudam. Essa é uma das mudanças que foi pra melhor, né? Mas enfim... que na verdade era uma senhora que fazia o Imperador morto naquele holograma, era uma mulher, né? E aí o Darth Vader, ele tá lá supervisionando a construção da Estrela da Morte, ele fala: tá tudo muito atrasado aqui, vocês estão ferrados, não sei o quê. Inclusive, e ele tá falando isso pra um general ali do Império, né? Ele fala: inclusive, o Imperador tá vindo pessoalmente supervisionar a construção dessa Estrela da Morte. E aí o cara engole seco assim e fala: o Imperador e tal. E aí o Darth Vader vira pra ele e fala assim: e você vai descobrir que o Imperador não é tão complacente quanto eu. Tipo, sendo que o Darth Vader, ele mata os funcionários dele lá por nada. Então você imagina, quer dizer, o Imperador é mais malvado que o Darth Vader ainda. Você já fica com aquela impressão ali, o que será que vai rolar, né? E aí, enfim, voltando. O Darth Vader, o Luke Skywalker, o Imperador, todos naquela sala. Uma tensão absurda de você não saber o que vai acontecer, como que o Luke vai sair dessa, né? O Luke chega a ficar com muita raiva uma hora. Você fala: pô, será que ele vai sucumbir ao lado negro da força, né? Porque é o Imperador o tempo todo falando: vai, mata seu pai aí, vem aqui ficar do meu lado, tal. Ele fica seduzindo ali o Luke Skywalker pra cair ao lado negro da força, né? Tem até o momento que o Darth Vader fala assim... Ele sente um negócio, ele fala assim: você tem uma irmã. Pô, ele ainda diz: o Obi-Wan foi esperto de esconder ela de mim. Agora a falha dele está completa. Turn to the dark side. Then perhaps she will. Vai com raiva e tal. Ele corta a mão do Darth Vader, que é a grande vingança ali. E aí ele quando você fala, pô, parece que ele tá realmente sucumbindo pela raiva, né? Mas ele olha aquilo, ele respira, ele vê. Aí, outra cena que assim, é um subtexto maravilhoso. A mão do Darth Vader, quando ela é arrancada, você vê que tem vários fiozinhos ali. Porque o Darth Vader, ele era mais robô do que homem já, né? O Obi-Wan fala isso, ele já é mais um ciborgue do que um homem. E ele vê aquilo. E o Luke Skywalker, ele meio que sente, pô... Ele vê aquela mão cortada, ele olha pra mão dele, que também foi cortada. Não precisa de nenhuma linha de diálogo. Mas você vê que ele tá ali pensando: pô, olha o que eu posso me tornar se eu continuar nesse caminho. Sim. E aí que ele joga o sabre de luz dele na frente e fala assim: eu não vou sucumbir ao lado negro. Eu sou um Jedi como meu pai antes de mim. E o Imperador fala: então você vai morrer. Pay the price for your lack of vision. Now, young Skywalker, you will die. No!
E aí vem a redenção do Darth Vader, finalmente, né? O cara mata o Imperador, salva o próprio filho, né? Cena linda, mostra finalmente o rosto do Darth Vader, que é uma coisa que todo mundo queria ver o tempo todo, né? Luke, help me take this mask off. But you'll die. Nothing can stop that now. No. Go, my son. Leave me. No, you're coming with me. I'll not leave you here. I've got to save you. You already have. Luke. You were right. You were right about me. Tell your sister. You were right. Father. I won't leave you. E, cara, o filme acaba. Se eu não me engano... A Estrela da Morte explode, né? Sim, se eu não me engano, naquela cena final, eles mudam, eles colocaram o Hayden Christensen, né? É. E é isso, pessoal. Deixa aí o gancho. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.